Rodado, tenho várias dúvidas sobre o material. Olha, desculpa, mas isso é uma coisa que você vai resolver com o suporte. Eu só posso tirar dúvidas com relação a conteúdo programático, certo, Múcios? Isso você com certeza vai tirar com o pessoal, né? Ok? Tá bom? Então vamos voltar as perguntas lá em cima, né? Isso, Loen. Múcios, fique tranquilo. A hora que eu puder, eu dou uma ligada para você, tá? E aí a gente te ajuda no que for possível. Mas manda sempre o e-mail para o suporte, porque o suporte está aí para te ajudar da mesma maneira que eu estou aqui para responder todas as dúvidas que você tenha sobre as matérias do curso, tá bom? Alex, tudo bem? É Lowen, Lowen, isso mesmo. O Lowen foi um pós-haitiano que Alexandre Lowen, que vai escrever muito bem, não é? Se não me engano, o livro é O Corpo Fala, sobre, e ele fala muitas coisas, mas o narcisismo, para ele, é uma coisa muito interessante. O Roberto. Olá, Roberto. Ele quer saber por que tantas pessoas que transcenderam e outras não, em uma sessão de regressão, nas novelas se mostra uma regressão, ao meu ver, irreal. Curei minha depressão através da parapsicologia com sessões de hipnose e regressão. E lembro de tudo, e é lógico, a parapsicologia, com suas palavras de ordem, me levaram a refletir. Nunca paguei. Olha, Roberto, a regressão feita aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, qual a regressão eu não só dou o curso, como faço, tem que ser uma regressão com consciência, porque se for uma regressão inconsciente, não tem sentido. Quem tem que ficar a par do passado é o paciente, não o analista. Se você ficar inconsciente, quem vai saber da história e do fato é o analista e não o paciente. O paciente é que tem que saber dos seus conteúdos, então ele tem que estar relaxado, em hipnose alfagênica, mas não pode dormir. Né? Eu já expliquei aqui que a hipnose comatosa é uma hipnose para os dentistas e para os médicos, não para os psicanalistas, ok? Você disse que a sua mãe teve numa clínica e tal. Aqui você fala de algumas coisas que, assim, que são pessoais, que eu acho que eu não devo estar colocando aqui, não é? Porque é um chat que vai ficar para muitas pessoas, não é? Mas você fez 5 cursos e você disse que acha que tem muitas pessoas aplicando psicanálise sem ser psicanalista. Olha, isso vai haver em todas as profissões, né? Se nós analisarmos, por exemplo, qual é a formação acadêmica dos políticos brasileiros, só aí nenhum deles poderia estar praticando política, né? Então, coitada da psicanálise. Assim como existem pessoas não médicas praticando medicina, isso não é um problema dos psicanalistas, isso é um problema da sociedade como um todo, não é? As pessoas sempre muitas pessoas têm tendência a fazer coisas por autoconhecimento, e não é bem assim que a coisa funciona, né? É preciso que você tenha uma formação, e a psicanálise, diferentemente da psicologia, é obrigatório que você, que pretende ser psicanalista, seja submetido a uma análise, senão você não vai conseguir analisar ninguém. Então, a psicanálise é uma tríade, onde você tem a teoria em uma ponta, né? A análise pessoal em outra e o estágio em outra. Sem haver a tríade, você não se forma psicanalista, tá bem? Claro, e também em todas as profissões, não é, Roberto? Há pessoas que têm um desempenho melhor do que outras, não é? Isso é natural. Eu também, quando comecei, os meus primeiros anos de psicanalista foram bem difíceis, né? Eu precisei aprender muito. E ainda, depois de tantos anos, Roberto, eu estou sempre aprendendo. É preciso ter humildade para estar sempre aprendendo. Tem sempre alguém para nos ensinar alguma coisa. E eu
quando posso assistir às aulas aqui dos profissionais da SBPI, eu assisto com muito carinho, né? A psicanálise é alguma coisa que você tem que ter assim. Como dizia o Freud, muito amor. E como dizia o Jung, apesar de toda a teoria, de todas as técnicas, a psicanálise é um encontro de duas almas. Se não for desse jeito, não será psicanálise. Boa tarde, é um prazer poder participar do chat com você, Fátima. Tenho assistido às aulas do curso gratuito e tenho amado. Um dia quero ser assim. Para com isso, gente, porque eu tenho uma série de defeitos. Vocês só estão me vendo aqui dando umas explicações, tá? Como psicanalista, eu poderia analisar pessoas próximas, como, por exemplo, meu esposo e filhos? Não, não pode. Por que você não pode? Veja bem, algumas práticas, por exemplo, um médico geralmente, o meu pai era médico, por exemplo, e meu pai tinha maior dificuldade de me dar uma injeção. Por quê? Porque vai entrar a questão emocional. Por exemplo, o seu filho vira para você e fala que te odeia porque está com raiva de você. Como é que você vai responder a isso? Então, para fazer psicanálise tem que ser uma pessoa isenta. Você pode até conhecer a pessoa, mas tem que ser isenta do campo do afeto, não é? Você vai gostar do seu paciente, mas não gostar dele como família. Então, assim, não pode, nem esposo. O Freud chegou a analisar a filha dele, a Ana Freud, mas isso foi no início da psicanálise, onde não se sabia as dificuldades da psicanálise. Hoje se sabe que não se faz isso, está errado. Nós podemos, sim, não fazer psicanálise, nós podemos ajudar a nossa família orientando a procurar uma análise, até se a pessoa vier conversar conosco, da família, perguntando se aquele sintoma pode ser um problema, uma orientação sempre cabe, mas é preciso procurar um profissional fora do âmbito familiar, tá bem? Eu não sei quem é que está me perguntando isso. E também me pergunto, o curso de regressão e TVP fazem parte do curso de psicanálise? Eu tenho que fazê-los à parte? Olha, não, eles não podem fazer parte, porque existem vários sindicatos, vários conselhos por aí, que não querem que se misture. Então, para não criarmos problema, nós fazemos 2 cursos separados. Um curso de formação de psicanalista integrativo e um curso de formação em terapeuta de regressão de memória à infância e vidas passadas, tanto presenciais quanto online. É muito importante fazê-los separados, até para que não se misture, porque existem pessoas que fazem a psicanálise e também não aceitam e não querem a regressão, correto? Agora, é preciso entender que quem fizer o curso de regressão e hipnose terá que ser ou psicólogo ou psicanalista. Isso é fundamental. Não é? Ou então fará um curso de regressão maior, mais tempo, onde tem fundamentos da psicanálise, correto? Não dá para fazer o curso de regressão sem fundamentos de 2 autores da psicanálise, o Freud e o Jung, né? Que eles são a base do curso de regressão, os 2 autores da psicanálise, Freud e Jung, ok? Será que tem mais alguma pergunta? Vamos ver. É Hermínia Queiroz de Castro. Desculpe, Hermínia, eu não tinha visto seu nome. Muito prazer em tê-la aqui. E quando você quiser, você manda um e-mail para svpi@svpi.org.br sobre os cursos que a gente responde para você, tá? Ela pergunta, posso começar a fazer minha análise logo que começar o curso ou só depois de 1 ano de curso? Não vejo a hora de fazer e sinto que precisa. Não, Hermínia, é o seguinte... você pode fazer a terapia até antes de começar o curso. A terapia é imprescindível. Então, comece imediatamente. Sabe por quê? Se você começasse a terapia depois de 1 ano, você não ia poder estagiar. Porque o estágio depende de você estar em terapia e terapeutizado, você consegue entender os conteúdos e passá-los para o seu analista que vai supervisioná-la. Então, inicie a terapia o mais breve possível, tá bem? É a Jaqueline. Olá, Jaqueline. Gostou da explicação? Que bom. Eu sou Jaqueline. Gostaria de esclarecer uma dúvida quanto ao estágio supervisionado. Eu moro em Palmas, Tocantins, e já agendei a minha terapia com a professora Juliana Rosa. Que bom! Quanto ao estágio, na época do mesmo, poderei estar realizando aqui na cidade com supervisão de psicanalista residente aqui?
Olha, na verdade é assim, você fará o estágio na sua cidade, mas a Juliana Rosa vai continuar supervisionando você. Sabe por quê, Jaqueline? Porque a Juliana já conhece os seus conteúdos. Então, melhor do que ninguém, ela pode saber se você está acertando ou errando. Não é? O nosso psicanalista deverá sempre ser o nosso supervisor. Quando eu fiz o primeiro curso de psicanálise, era dividido. O supervisor era um, o psicanalista era outro. Dava um trabalho, nós gastávamos mais dinheiro, enfim, e não dava certo. Sabe por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um conflito com a minha mãe e eu estiver atendendo uma paciente e estiver errando com ela com relação à mãe, só o meu analista ou a minha analista é que vai saber desse conteúdo. Então, sim, faço o estágio em Tocantins, porém, faça a supervisão com a Juliana Rosa, tá bem? Bom, o Alex, estou repetindo a pergunta que fiz acima, porque não tenho certeza. Tá bom, vamos lá. Para o menino na fase edipiana, perder o pênis significa castração? Esse medo de castração pode significar o quê? Bom, na fase edipiana, perder o pênis significa castração? Mais ou menos, porque depende do autor. Para o Freud, sim. Se for por Lacan, já será uma coisa um pouco mais aprofundada e diferente. Não é a castração, mas é o nome do pai, não é? Porque se nós pensarmos assim, a criança, o menino, vamos imaginar que ele vê o pênis do pai e vê que o tamanho do pênis do pai é maior, não é? E o dele é menor. Nisso, ele já se sente castrado. Já há uma sensação de castração. Eu estou perdendo para aquele ser que é maior do que eu e que pode me retalhar. Pode me cortar o pênis fora, né? Eu posso ficar castrado. Então, é assim, depende muito de como é que está a formação, né, desse aparelho psíquico e como é que se estrutura o Édipo na vida dessa criança. Então, assim, existem termos gerais e depois específicos em cima de algum caso, que se você quiser me mandar pelo sbpi@sbpi.org.br, você quiser me mandar um caso concreto de alguém que você conheça, fica mais simples de te explicar em cima do caso. Claro está que nós vamos usar nomes falsos, né? Não nomes verdadeiros. Né? Ou se você quiser, num próximo chat, eu posso até trazer um caso e te explicar isso de uma forma mais fidedigna. Né? Ele diz, em termos práticos no dia a dia de uma sessão de psicanálise, ou seja, que sintomas ou sentimentos o cliente pode trazer e que simboliza essa castração. Ele pode se sentir, por exemplo, a sexualidade ela pode se estender a todas as áreas. Por exemplo, ele pode trabalhar numa empresa onde ele tem um cargo de chefia e ele não consegue enfrentar os funcionários quando ele precisa demitir algum, porque ele se sente castrado, ele não é capaz, ele não dá conta, ele precisa gerenciar a sua empresa, gerenciar a sua equipe, mas ele não é capaz, porque ele não tem pênis, ele é castrado. Ele tem uma esposa que o domina totalmente, ele é incapaz, não é, de modificar ou de não ceder a essa dominação, porque ele está castrado. Então, esses são exemplos práticos do dia a dia que se estendem para a vida afetiva, para a vida familiar, para o trabalho, enfim, para qualquer área, para qualquer setor da nossa existência, tá bem? Pergunta 2. Pode ocorrer o medo real de perder o pênis ou isso é apenas um ato simbólico? Pergunto isso porque ele pode ver uma menina e perceber que ela não tem pênis. Então, de repente, pode imaginar que de alguma forma... Bom, na verdade é assim. Ele tem um medo que ele acredita ser real de perder o pênis porque a criança tem fantasias. Agora, se for o caso da menina, por exemplo, quando ela vê o pênis no menino, ela tem certeza de que ela foi castrada. Porque ela vê que ela tem um órgão a menos, ela não sabe que é para dentro, que ela tem o canal vaginal, ela não entende isso. Então, a menina já tem uma sensação de castração e ela tem certeza absoluta na primeira menstruação, porque tem uma ferida que sangra. Então, há uma sensação real de corte. Mas é o real do imaginário, tá? Do imaginário infantil. Né? Só haveria uma coisa de realidade se houvesse um acidente, que a criança caísse, machucasse, mas fora isso é sempre no campo da fantasia. Só que para a criança a fantasia é uma realidade. É preciso que nós entendamos o que é a realidade interior do ser humano e em que idade. Se for no adulto, não, mas se for na criança, sim.
Outra questão. O menino sente o pai ameaçando em punir, castrando-me. Essa castração significa eu não posso ter acesso e possuir minha mãe? Ou seja, sinto-me castrado porque não posso ter aquilo que desejo? Sim, claro que sim. Não sou a mãe, como uma série de coisas, porque assim, o nosso Édipo também depende do comportamento dos nossos pais, que por sua vez tem os seus campos de Édipo. Né? Você vai pegar o pai que tem uma mãe e um pai, você vai pegar a mãe que tem uma mãe e um pai, e assim por diante. Eu diria até porque você pode fazer um desenho. Dependendo de como foi o desempenho de tudo isso, né? O Édipo, ele tem uma formatação igual, mas tem um desenvolvimento diferente dependendo das famílias. Por exemplo, uma criança com ausência do pai, com ausência da mãe, uma criança, os pais que se divorciam, casam com outros pais, são criados pelo pai e pelo avô, são criados pela mãe e pela avó, enfim. Então, há diferentes situações para uma mesma teoria. Mais adiante, o menino angustiado prefere renunciar a desejar seus pais e salvar o pênis. Não, ele renuncia. Na verdade, ele não renuncia. Ele não renuncia. Por isso é que todos nós temos complexo de Édipo. A renúncia, ela se faz na projeção adulta de quando a gente tem alguma coisa que é impossível e precisamos renunciar a ela. Né? Eu estou no emprego há 30 anos que eu não suporto, mas se eu sair desse emprego que eu ganho 30 mil reais, eu não vou ganhar 30 mil reais. Bom, como é que eu faço renúncia? Tudo tem ganho e perda. Então, para te dar exemplos, viu, Alex, eu preciso ter casos mais concretos, porque senão fica muito geral. Né? Eu vou trazer, um dia desses aqui no chat, um caso de Édipo, tá? Com nomes fictícios, e aí eu vou explicar para vocês com um pouco mais de clareza do que uma coisa mais geral. O Alex pergunta, quando ela perde o falo para o seu pai e ele recusa, como ocorre essa recusa? Eu não entendi o que você quer dizer. Roberto diz, tem uma parte da psicanálise que fala sobre sonhos. É lógico que uma pessoa normal tem seus sonhos ao dormir. Tem algum sentido sonhar que está voando? Olha, tem um sentido para cada ser humano. Porque assim como nós temos uma impressão digital, nós temos uma neurose que só pertence a nós. Freud diz que os sonhos têm um conteúdo latente e um conteúdo manifesto. Manifesto é o que ocorre e o latente é o que está no inconsciente. A todo sonho corresponde uma descarga pulsional. Então, sonhar e lembrar do sonho é resolver um pouco da neurose. Agora, se for do ponto de vista do Jung, um sonho pode ser até premonitório, mas isso depende de cada ser humano. Se eu sonhar que estou voando e você sonhar que está voando, são dois significados diferentes. Não existe almanaque dos sonhos em psicanálise. A Carla Viviane. Fátima, é fácil perceber um cliente narcisista? Caso ele não se aperceba assim, como ocorre o tratamento de um narcisista? É preciso ver se o narcisismo é primário ou secundário, né? Porque o narcisismo primário vai precisar, talvez, de uma internação psiquiátrica. Agora, um narcisismo secundário, a pessoa narcísica, ela tem uma relação profunda com o seu próprio umbigo, né? Ela não consegue se relacionar com os outros. Se nós estudarmos mitologia, eu já disse para vocês que vocês vão aprender muito de psicanálise de neurose. Então, estude o mito do Narciso. O Narciso não tinha um espelho. Quando ele se vê no lago, refletido, ele não sabe que ele é ele, e ele se apaixona por ele mesmo. Né? Que seria quase que a teoria da homossexualidade. Não que os narcisistas sejam homossexuais, não é isso. Mas ele se apaixona por ele mesmo. Eu diria que um narcísico é alguém que só consegue ver a si próprio. Ele não consegue amar o outro, né? Ele não consegue, ele só visa as coisas para ele. Entre aspas, ele seria um egoísta. É alguém que tem muito desejo de aparecer, de se mostrar, enfim, tem um desejo enorme de ser visto. Mas é preciso pelo menos umas 5 características para você realmente diagnosticar. O Alexis nos pergunta que no caso da menina, há um período pré-edipiano em que ela deseja possuir a mãe. Poderá haver fixação nesse período? Bom, a fixação existe em todos os seres humanos, depende de como é que foram as fases oral, anal, fálica,
né? Genital e pré-genital. Se você já estudou as fases, você vai entender o processo da fixação. A fixação se faz pelo princípio do prazer e o princípio da realidade. Onde há dor, há fixação. Onde há prazer, não há fixação. Então, é preciso ver quantos desprazeres, através de uma análise, essa pessoa tem nas fases oral, anal e fálica, e se ela está fixada em cada fase, vai determinar como é que se gerencia esse complexo de Édipo feminino, né? Que o Jung quis chamar de Electra e o Freud não aceitou, não é? Se diz, na menina há o tempo da solidão em que ela percebe-se desprovida de pênis, sente-se enganada pela mãe e inveja o menino. Também, nesse caso, poderia dar... Olha, como eu disse, eu vou trazer um caso concreto, porque fica muito difícil nós falarmos da teoria geral, né? Eu vou trazer o caso concreto. Aliás, se vocês quiserem, eu posso até depois estar estruturando para vocês o complexo de Édipo, que é alguma coisa que eu sou bem versada, e explico cada detalhe. Mas isso é um chat, não é uma aula. Mas eu vou fazer isso, eu vou trazer para vocês, tá bom? A Carla nos pergunta se um narcisista secundário pode ser curado. Olha, curado é uma palavra muito difícil, mas eu particularmente acredito até na cura dos psicóticos, dos esquizofrênicos. A cada dia há técnicas novas, não é? Lacan e Jung estudaram os psicóticos profundamente. Nós hoje aqui na SBPI usamos ludoterapia com psicóticos, né? Hoje com a psicofarmacologia também é um avanço extraordinário. Então, nós vamos ter coisas maravilhosas. Alex, muito boas as suas perguntas. Eu vou montar aí um esquema de complexo de Édipo só em sua homenagem. E você também, Carla. Vamos voltar a fazer terapia. Você aí em Brasília, você sabe que eu me lembro perfeitamente de você, minha amiga. Precisamos voltar a fazer análise. Estamos chegando no final do chat, 17h34. Segunda-feira aqui estarei trazendo estruturado o complexo de Édipo. Ok? Obrigado. Até logo.